Amém, graça e paz. As irmãs que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindas, em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus que aqui é o melhor lugar, na casa do Pai. O salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Hoje eu poderia estar em outros lugares, mas eu decidi estar aqui. Talvez você vai falar, mas você é o pastor, tem que estar lá. Não, eu não tenho que estar lá, porque quem me convence é o Espírito Santo. Não é o título que me traz aqui. O que me traz aqui é o Espírito Santo. Independente de quem eu sou, se eu sou pastor, se eu sou membro ou líder, quem me traz a esse lugar é o Espírito Santo. E você está aqui somente por isso, porque o Espírito Santo te trouxe nesta noite. Nós teríamos outros lugares, mas como eu digo, a igreja é aqui que eu me sinto bem. Tenho a minha casa, tenho a minha família, amo a minha casa, amo a minha família, mas é na casa do Pai que eu me sinto bem. É aqui que eu aprendo sobre a palavra de Deus, é aqui que o Espírito me forja, é aqui que eu busco, aqui que eu recebo, e por isso eu digo para vocês, é aqui que eu me sinto bem, amado. É na casa do Pai. E nós estamos aqui para aprender, mais uma vez. Passamos 7 dias do tabernáculo, ouvimos a cada dia Deus falando de formas diferentes, nos ensinando. E o mais importante é aquilo que eu sempre falo à igreja. Nós não basta somente nós sermos ouvintes. Temos que ser praticantes da palavra de Deus. Eu posso ouvir todo dia, mas se eu não praticar, de nada vai fluir na minha vida. A Bíblia fala que o homem, a mulher e o jovem que só ouve a palavra de Deus é como uma onda no mar. Ela cresce, mas daqui a pouco, acabou a onda, sumiu. Tiago também fala isso, o homem, ou a mulher, o jovem que ouve a palavra de Deus e não pratica, é como o homem, a mulher, o jovem que contempla a sua face no espelho. Você pode lembrar de outras ou 1000 pessoas. Você fala um nome, você fecha os olhos e você lembra. Mas se você querer trazer na tua memória a tua aparência, a tua face, dificilmente. É isso que a Bíblia fala, que aquele que ouve somente a palavra de Deus. É como o homem, a mulher e o jovem que contempla o seu rosto no espelho. Passa algumas horas e esquece. Isso acontece com a gente. Isso tem acontecido muitas vezes. Às vezes participamos de um culto que nem, se eu for perguntar o que foi pregado no primeiro dia do tabernáculo. Ai meu Deus, misericórdia, tu entendeu? Então são coisas que nós ouvimos, presenciamos, mas esquecemos porque não praticamos. E vamos lá para a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1, né? Então eu quero compartilhar algo assim, bem importante, na palavra de Deus, onde o próprio Paulo instrui Timóteo quanto a isso, né? Quanto à palavra de Deus. Então, irmãos, eu priorizo a palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus, gosto de estudar. Eu só não leio a palavra como uma literatura, eu procuro me aprofundar cada vez mais na palavra de Deus, isso é muito importante. Porque a palavra de Deus, ela vai fluir na minha vida, ela vai transformar a minha vida, porque é a palavra de Deus que tem esse poder. É isso que nós não podemos esquecer, irmãos. A Bíblia fala, ai daquele que acrescentar, ai daquele que tirar. E eu tenho que observar isso. Eu não tenho que inventar nada para convencer a igreja. Uma, porque não sou eu que convenço, é o Espírito Santo. Outra, a própria palavra de Deus, ela é poderosa e eficaz para transformar a vida, para convencer a vida de vocês. A palavra de Deus mudou o meu viver. A palavra de Deus mudou a minha história. Preciso mudar muito. Muitas coisas precisam ser mudadas na minha vida. Mas por isso, a minha prioridade é a palavra de Deus, irmão. O louvor é importante, a dança é importante, o teatro é importante, mas nada pode substituir a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser prioridade na tua vida. Quando a palavra de Deus for prioridade na tua vida, muita coisa vai mudar na tua história.
portas serão abertas onde não há porta. Mas quem abre a porta não é Deus, é a própria palavra, fala do próprio Deus. Se nós somos nos aprofundar, por isso que eu falo, nós estamos no estágio da nossa história, da nossa vida, da nossa jornada cristã, porque a gente está acostumado só com mingauzinho, só com a papinha. Isso muitas das vezes não vai dar mais sustância para a gente. Está na hora de a gente já comer um arroz, feijão, um mocotó, uma feijoada, comer algo mais com sustância para nos fortalecer. E muitas das vezes na carta que Paulo escreve, principalmente para Timóteo, que ele tinha como filho, um filho espiritual, amava muito Timóteo, aconselhava muito Timóteo, e ele sempre alertava Timóteo. É isso que nós temos que pegar, irmãos. Porque se eu acrescento algo, e quando eu acrescento algo, eu substituo Jesus. E quando eu tiro algo, eu também substituo Jesus. Porque Ele é a própria palavra. Jesus é a palavra. Em João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e a carne habitou entre nós. Antes que houvesse tudo, Ele já existia. E tudo foi criado através dele, você sabia? Porque o verbo haver, haja luz, é como as nossas orações, em nome de Jesus. Você usa o verbo, e Deus usou o verbo, para que houvesse tudo, que haja luz, que haja separação, que haja luminares. Deus sempre, ele verbaliza, e o verbo é o próprio Cristo, a palavra é o próprio Cristo, e eu não posso substituir Cristo em nada na minha vida. Então por isso que a Bíblia diz, quando você acrescenta, você vai ser julgado sobre isso, e quando você tira também você vai ser julgado. Então tem as pessoas substituindo Cristo, não é mais Cristo que faz a obra, não é mais Jesus que transforma as vidas, não é mais a palavra. As pessoas estão substituindo isso. Isso é um perigo muito grande na vida do cristão. Achar que são os objetos, achar que são as coisas que transformam. Não. É o próprio Cristo, é a própria palavra. E por isso que eu me preocupo muito quando eu subo no púlpito. Eu tenho um grande temor. A Márcia pegou em mim lá e falou, pô, tu tá gelado, tá nervoso? Eu fico nervoso, porque eu tenho um temor, porque não é algo qualquer, não é eu que estou dizendo, não é algo meu, não é uma composição, não é um livro que eu escrevi, que eu vou ensinar vocês, não. Eu vou ensinar a palavra de Deus, e a palavra de Deus já diz, a Bíblia é a palavra de Deus. Então há uma grande responsabilidade, irmãos. Então por isso que eu me preocupo quanto a isso. Eu também não posso jogar qualquer coisa para vocês. Vocês precisam se alimentar, precisam se fortalecer, vocês precisam crescer. Porque a Bíblia diz que os dias já são maus. Basta cada dia o seu mal. O que eu vivi ontem foi ontem. O que eu vivo hoje é hoje. O amanhã não me pertence. Então vamos lá, amados. 2 Timóteo diz assim, admoesto-te, né? Pois antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões. Não, perdão, irmão, é 2 Timóteo. Tá vendo? Se tu não estuda, 2 Timóteo, capítulo 2, os DJ é sempre assim. Os caras querem me pôr só na fornalha, na cova. Beleza. Vamos lá? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele já começa a carta assim, olha, meu filho, você tem que ser forte. Mas não forte na tua estatura,
na tua habilidade, no teu conhecimento, no teu QI, no teu poder aquisitivo. Não é nessa fortaleza. Ele fala, fortifica-te na graça. O que é a graça? O favor de Deus, irmão. Eu preciso do favor de Deus. Isso é o que? Eu tenho que me fortalecer na dependência de Deus. Eu não posso me estribar, eu não posso me apoiar nos meus conhecimentos. Se eu quero vencer as minhas batalhas, porque cada um de nós vive uma batalha, cada um de nós temos uma guerra, cada um de nós temos problemas, dificuldades, necessidades, cada um de nós precisamos vencer. Nós precisamos vencer as nossas batalhas. Mas não vamos vencer na nossa força. É isso que Paulo estava dizendo a Timóteo, olha, filho meu, fortifica-te na graça, no favor de Deus. Dependa sempre de Deus em tudo. Amém, igreja? A nossa esperança está no... Essa é a minha dependência. Essa é a minha dependência. Eu não posso depender do homem, eu não posso depender das circunstâncias. A minha dependência é Deus. É isso que Paulo está escrevendo a carta a Timóteo, dizendo, olha, meu filho, fortifica-te, seja forte, seja corajoso, porque tu vai enfrentar coisas que se tu não se fortalecer no Senhor, tu não vai subsistir. Era isso que Paulo estava escrevendo a Timóteo, porque sabia das perseguições, das lutas, das afrontas, das dificuldades, das aflições futuras, tudo isso por causa do Evangelho, amado. Tudo isso por causa do Evangelho. Ele diz assim, ó, tu, pois, filho meu, fortifica-te, que há na graça que há em Cristo Jesus. Então, amado, dependa somente de Deus. Dependa somente de Deus. Quando o Senhor for a tua prioridade, quando o Senhor for a tua prioridade. Sabe por que há grandes decepções dentro da igreja? Porque o ser humano depende um do outro. Nós só temos que depender de Deus. Quando nós dependemos de Deus, quando Deus for a nossa prioridade, quando a graça de Deus habita na tua vida, quando o favor de Deus há na tua vida, irmão, não há barreiras, não há gigantes. Haverá gigantes? Haverá gigantes. Mas o Senhor há de te capacitar. O Senhor há de te dar estratégia. O Senhor há de te dar sabedoria. O Senhor há de dar força. O Senhor há de te dar coragem. Porque você depende da graça de Deus. Não depende de homens. Não podemos depender de homens. Nós dependemos da graça. Assim é a igreja. Verso 2. É o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar os outros. Olha a preocupação de Paulo. Tudo aquilo, Timóteo, que você tem ouvido de mim, todos os testemunhos, não guarde somente para você. Não seja egoísta. Compartilhe. É isso que nós temos que compartilhar. É a graça, as bem-aventuranças. É isso que tu tem que confiar. Olha o que é a palavra de Deus, irmãos. A importância da palavra de Deus. Paulo está dizendo a Timóteo, ó, tudo isso que tu aprendeu, tudo isso que você ouviu, não joga para qualquer um. Não dê para qualquer um. Olha lá a especificação. A homens fiéis. Só vai entrar no céu quem aqui é fiel.
Olha a preocupação de Paulo. Olha, Timóteo, procura fazer discípulos, homens, mulheres, jovens, fiéis, temente a Deus, que não negociam a sua fé. Sabe o que é isso, irmãos? É o que depois tem lá em 2 Timóteo, capítulo 2:15. Procura se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem com que se envergonhar, e maneja bem a palavra de Deus. Essa é a preocupação de Timóteo. Perdão, a preocupação de Paulo quanto a Timóteo. Olha, procura passar isso a homens, a mulheres e jovens fiéis, que não negociam a sua fé. É isso que é importante, irmãos. É você fazer discípulo e a pessoa olhar para a tua vida e ter a tua vida como exemplo. Você vai entender no decorrer dos versículos. Paulo não dizia para Timóteo: olha, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não. Paulo tinha um referencial. Você não vai ver de Gênesis a Apocalipse nenhum homem dizer: sede o meu imitador como eu sou de Cristo. Você não vai ver nenhum homem dizendo isso. Você não vai ver. E Paulo, ele chega numa estatura de um homem, de um varão adulto, espiritual. Ele diz: olha, sede meus imitadores. Olha para mim, olha para a minha vida, olha para o meu exemplo, presta atenção àquilo que eu falo. Paulo falou isso. Não é qualquer um, irmão. Não é qualquer um. Paulo tinha um grande testemunho, um grande referencial. E nós temos que entender isso, irmão. Quando nós começamos a nossa jornada, quando nós começamos a discipular alguém, esse é o nosso referencial. Os nossos filhos espirituais, aquele no qual nós estamos discipulando, tem que olhar para a nossa vida e ver um referencial, ver um modelo. Nós temos que segui-lo. Por isso que Paulo diz assim: olha, confia tudo isso que tu tem aprendido a homens fiéis, porque isso vai te ajudar na caminhada, isso vai ajudar a largar as tendas, isso vai fazer que com o Evangelho, as boas novas, cheguem em outro lado. É isso, irmão. É isso que é importância. Verso 3. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Aí Paulo, até o versículo 7, nós vamos ver 3 qualidades de cristão. É sobre essas 3 qualidades, nesse mesmo capítulo, nos versículos futuros aí, para frente, nós vamos ver 3 qualidades de cristão. Eu quero que você analise bem cada qualidade. E nós precisamos ter essas 3 qualidades, irmãos. Nós precisamos. Amém? Ele diz assim: tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Verso 4. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então ele estava dizendo: olha, sofre pois comigo as aflições de um bom soldado. Então ele já fala a qualidade do soldado, uma qualidade boa. Então, se existe o bom, existe o mal. E que nós possamos fazer uma reflexão. Que tipo de soldados nós temos sido? Porque nós somos voluntários do exército de Deus. Nós somos voluntários. Nós somos convocados. Ele diz assim: sofre pois comigo como um bom soldado de Cristo. Verso 5.
Esse alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Porque ele fala, aquele que foi convocado pelo o general, que é Cristo, não pode estar embaraçado com os negócios dessa vida, irmão. Não podemos. Está num exército, numa grande batalha. Nós vivemos uma batalha, nós vivemos numa guerra, só que nós não podemos estar embaraçados com as coisas do mundo. Eu tenho que entender, por isso que ele diz, sofre, pois, comigo, como um bom soldado de Cristo. Então eu tenho que analisar. O bom soldado é aquele que vai fazer para agradar aquele que o convocou. Quem te convocou não foi Deus? Quem te escolheu não foi Deus? Então você tem que trabalhar como um bom soldado para agradar aquele que te escolheu. E quem te escolheu foi Deus. E você não pode se embaraçar com as coisas desse mundo. Você não pode se empreender com os embaraços. Porque nós viemos do mundo, só que hoje não vivemos mais no mundo. O mundo não faz mais parte da nossa vida. Os embaraços, aquelas mochilas, aquelas bagagens do mundo, não nos pertence mais. Porque tudo que nós carregamos vai nos atrapalhar futuramente. Porque o caminho é apertado, é estreito. E se tu vier com bagagem, mochila, tu não vai conseguir andar, porque o caminho é estreito, é apertado. O caminho é difícil. Por isso que eu não posso me embaraçar mais com as coisas do mundo. E muitas das vezes ainda estamos presos. Estamos presos nas coisas do passado, nas coisas do mundo, nas mesmices, nos desejos carnais. Algumas coisas ainda do mundo nos prende. Eu tenho que entender que hoje eu sou um soldado de Cristo. E eu tenho que ter uma qualidade. Não basta eu dizer, olha, eu sou soldado de Cristo. Ah, eu estou na igreja. Ah, eu aceitei Jesus, eu me batizei, eu vou para a célula. Não basta somente dizer. Nós temos que ser. E o ser é mais importante do que fazer. Porque antes de eu fazer qualquer coisa, eu tenho que ser. E o ser vai exigir muita coisa. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Olha, sofre, pois, comigo. Não vai ser fácil, Timóteo. Vai ter batalha que vai dar momento de você olhar para trás. Vai ter guerra que você vai querer desistir. Vai ter luta que você vai querer abandonar. Mas sofre, pois, comigo, como um bom soldado. Tem uma estatura, tem uma postura de um soldado. Você já viu lá na Inglaterra? Até lá no velório da rainha, até para cair o cara teve aquela postura, tu viu? Caiu duro. Os caras têm uma postura, o cara fica ali, ó, tá passando mal, mas está duro. Está em sentido. Até para cair ele caiu em sentido. Pronto, até que para cair eu tenho que saber cair, eu vou cair em posição. Pum. Não pôs nem a mão, nada. E nem os amigos que estavam do lado saiu de forma para socorrer. Não, aqui a gente não pode se mexer. É isso que Paulo está dizendo. Por mais que seja difícil a luta, a batalha, a guerra, sofre. Sofre. Aguenta. Chora. Sangra. Ora, não desista. Mas sofra como um bom soldado de Cristo. Verso 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Verso 7. Considero o que digo
e o Senhor te dê entendimento em tudo. E eu quero trazer as 3 qualidades aqui. Amém? DJ, volta no verso 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. O verso 3, que é do bom soldado. Tu, pois, sofres as aflições como um bom soldado. A primeira qualidade aqui de um cristão é ser um bom soldado. O bom soldado, ele tem que saber combater a sua guerra. O bom soldado, ele tem que saber batalhar as suas batalhas. Põe para mim Efésios 6:12. O bom soldado tem um discernimento. O bom soldado tem sabedoria. O bom soldado sabe a batalha que está batalhando. E diz assim, ó, porque não temos que lutar nem contra, mas sim potestades, demônio. Então, irmãos, o bom soldado, ele tem um discernimento e a sabedoria, e ele sabe, primeiramente, o bom soldado, a sua guerra não é contra a carne, nem contra o sangue. Não é contra os seres humanos. Nessa área eu preciso mudar. Porque muitas das vezes eu acho que a minha guerra é contra as pessoas. E muitas das vezes eu fico irado, muitas das vezes eu fico chateado, muitas das vezes eu fico triste. Muitas das vezes dá vontade de matar, dá vontade de bater, porque isso trata na minha vida. São áreas da minha vida que eu preciso ser tratado. Eu não tenho vergonha de dizer não, irmãos. Eu sou humano igual vocês, sangro, sofro, choro, fico irado, porque muitas das vezes a minha carne vibra. E eu creio que com um de vocês também não é diferente. Mas nós temos que saber que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Assim como Deus, através do Espírito Santo, precisa das nossas vidas para propagar o bem, assim é o inimigo, assim é o diabo. Não pensa vós que o diabo vai vir aqui na terra como um diabo. Aquele rabão, o garfo tridente, o orelhão, dizer, ó, eu sou o diabo. Não. Ele também precisa de vidas. E ele vai usar vidas. E não pensa você que só vai usar do lado de fora. Vai usar aqui dentro também. Ah, isso é heresia. Não é heresia. Porque 1 Pedro 5,8 diz que o nosso adversário, o diabo, anda ao nosso derredor, bramando como se fosse um leão. A Bíblia também diz, não dê lugar ao diabo. Não dê brecha. E muitas das vezes não vigiamos. E muitas das vezes nos entristecemos dentro da casa de Deus. Porque pessoas não vigiam. Porque acham que estão no direito de falar. Acham que está no direito de falar o que quer. Não, irmão. Nós temos que entender que a nossa guerra, a nossa batalha não é contra a carne. E sim contra os principados, as potestades, contra os demônios. Eu tenho que ter um discernimento e sabedoria de entender que não é minha guerra, a minha batalha, não é dessa forma que eu venço as minhas batalhas. Existe um versículo na Bíblia que diz que não é com qualquer casta, e sim com jejum e oração. O reino é tomado à força. Nós estamos numa batalha, irmãos. O inimigo está furioso. Vai usar pessoas no teu trabalho, vai usar os teus vizinhos, vai usar amigos, vai usar irmãos da igreja. Ai, misericórdia, misericórdia. Mas o diabo vai usar. Se eu der lugar, se eu não vigiar, o diabo me usa também. Ou vocês acham que o diabo não vai me usar? Se eu der lugar. Irmãos, não é. Você não fica assustado com o que eu estou dizendo.
Nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Quando eu digo que ninguém é melhor, eu não sou melhor do que vocês, vocês não são melhores do que eu. Só tem um que é melhor aqui, é o Senhor. Somente um é poderoso, é o Senhor. Abaixo dele todos são iguais. Título, pouco me importa o título. O que me importa é o que foi pregado um dia do tabernáculo. Carregar a arca machuca, carregar a arca fere, carregar a arca dá vontade de olhar para trás, porque carregar a arca não é para qualquer um, é somente para sacerdote. E nós somos a geração sacerdotal. Você homem, você mulher, você mulher e você jovem, você é sacerdote de Deus. Você acha que carregar a arca o diabo vai estar feliz? O que tu vai ganhar com isso? Até onde você vai? Eu quero ver até onde você vai. O homem mais sábio diz: o melhor de tudo não é o começo, o melhor de tudo é o final. E Daniel diz assim: tu, porém, vais até o fim. E muitas das vezes machuca a mão, machuca o ombro. E a arca não se carrega em carros de boi. A arca se carrega no ombro. Sabe o que é a arca? A presença de Deus. Muitos vão se incomodar. Tu acha que todos vão estar felizes? Você está chorando? Alguns estão rindo. Você está rindo? Alguns vão estar chorando. Você está feliz? Alguns vão estar tristes. Você está triste? Alguns vão estar felizes. Sabe por quê, irmãos? Porque esse soldado, ele não entendeu. Ele não entende o que é o reino. O reino é melhor dar do que receber. Se eu quero ser o primeiro, que eu seja o último. Aquele que te convidou, ele é poderoso para te colocar no melhor lugar. Aonde houve a desonra, haverá dupla honra. O bom soldado entende isso, que aqueles que são humilhados serão exaltados. O bom soldado, ele sabe que nós não vivemos no cronômetro do homem. Nós não vivemos no tempo cromos, no tempo do homem. O bom soldado sabe que aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai terminar. Aquele que começou a boa obra na tua casa, na tua família, no teu ministério, ele vai terminar. O bom soldado sabe que o tempo não é cromos, é kairos, o tempo de Deus. Eu quero te dizer, bom soldado, ele nunca chega atrasado. Ele chega no tempo certo. Aí você, como um bom soldado, tem que acreditar. Lembra de Jó? Eu sei que o meu Redentor é vivo. Nenhum dos seus projetos, nenhum dos seus planos podem ser desfeitos ao meu respeito. Sabe o que diz Jeremias 29:11? Bem eu sei os bons pensamentos que tenho de vós. Deus tem bons. O bom soldado entende isso. O bom soldado não vai agir sobre as circunstâncias. E muitas das vezes somos levados a agir pelo ímpeto das nossas emoções. E não é isso que Paulo escreveu a Timóteo. Sofre, pois, como um bom soldado. O bom soldado sabe guerrear, porque o bom soldado sabe que a guerra dele
não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra as potestades, os principados, os demônios. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não é o mundo, a criação de Deus, a natureza. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, é o sistema mundano, o sistema humano, corrupto, o sistema de maldade, é o sistema. E a gente vê, os princípios estão sendo mudados, os princípios estão sendo invertidos. A verdade não é mais verdade, a verdade não prevalece mais, a mentira prevalece. O errado hoje está certo, o certo hoje está errado. Para o mundo, Rabachomanaia, mas para a igreja, a verdade continua sendo a verdade. A verdade é a verdade. Não pode ser invertido. Sabe o que diz em João 8,32? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É o próprio Cristo, é a própria palavra, é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. Princípios, irmãos. É princípios. O bom soldado sabe combater. Não é pela carne, nem pelo sangue. Zacarias 4,6 diz, não é por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito. Isso não pode chegar à igreja. Nós não podemos mudar o princípio de Deus. A palavra princípio é começo, origem. Nós temos uma origem, irmãos. Nós não fomos um aborto. Nós não fomos uma consequência de erro de ninguém. Nós somos projeto de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos uma origem. Nós temos um princípio. Nós temos um começo. Nós temos uma origem. E através dessa origem temos uma identidade. 2 Coríntios 5,17. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós temos uma identidade. Temos uma origem. Eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde o Senhor me tirou. O Senhor não me tirou com mãos qualquer. O Senhor me tirou com um braço forte. Do lamaçal, da podridão. Lá do pecado, o Senhor me tirou. Com um braço forte, eu tenho uma origem. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. E Ele me deu uma identidade. Hoje eu tenho a identidade de Cristo. Eu sou uma nova criatura. Tenho uma missão também. Não estou aqui de graça. Marcos 16,15, eu tenho uma missão. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, em tempo e fora de tempo. Eu tenho que ter essa consciência. Assim como me trouxeram o Evangelho, assim como vieram trazer as boas novas, assim como eu me converti, eu preciso fazer disso. Eu tenho uma missão. Ou você acha que Atos 1,8 está de graça? Foi mera coincidência. Atos 1,8 diz o quê? O Espírito de Deus veio sobre nós. Nós recebemos uma unção. Nós recebemos uma autoridade. Nós recebemos o poder. Para quê? Para sermos egoístas? Para guardar para a gente? Para que eu quero poder? Ah, eu queria ter poder para chegar aqui, ó. Recebeu, Juliano? Queria ter esse poder. Poder para quê? Para me engrandecer?
Você está recebendo poder, autoridade, para ser testemunha de Cristo. Para você arrancar vidas do cativeiro. Vidas que estão sendo acorrentadas, algemadas, estão sendo aprisionadas através da droga, bebida, prostituição. É isso. Essa é a nossa missão. Eu tenho uma origem, uma identidade, eu tenho uma missão. E também tenho um destino. Não estou aqui de graça. Não vim por semente. João 14:2 diz: na casa do meu pai há muita morada. Lá é o meu destino. Lá é o meu destino. Nas regiões celestiais. O Senhor preparou morada. O Senhor preparou uma nova morada. As ruas são de ouro. Haverá um rio azul. Esse rio, ele sai da vida, ele traz vida do próprio trono de Deus. E lá não haverá mais dor. Lá não haverá mais morte. Lá não haverá mais sofrimento. Ei! Lá não haverá mais treva. Lá não haverá mais luta. Lá é o nosso destino. Você tem uma origem, tem uma identidade, tem uma missão e tem um destino. Deserto foi pregado aqui. Não é moradia. Deserto é uma passagem. Deserto é uma passagem. Não pensa que nada é para sempre. Passará o céu e a terra. Só uma coisa que é para sempre, é eterna. Passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o nosso Deus. O bom soldado compreende tudo isso. Ele fala do atleta também. Ele fala do soldado, ele fala do atleta. E lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Aqui fala do atleta. Paulo fala sobre o atleta. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Paulo fala sobre o atleta, que tudo se abstém. O que ele quer dizer quanto a isso? Que o atleta, ele tem domínio próprio. Ele está decidido, ele tem um foco. Você pode ver nas Olimpíadas, em qualquer competições. A mais próxima de nós aí, os 10 quilômetros da tribuna, tu pode ver, existe os atletas de ponta, que geralmente são atletas mundiais, olímpicos, que vêm participar dessa prova. Tem os atletas de níveis mais baixos e tem os atletas. Mas Paulo está dizendo à igreja de Corintos que todo atleta que está focado, que todo atleta que tem uma meta, tem um objetivo, ele não perde o foco. Não estamos mais falando do bom soldado, nós estamos falando do atleta de Cristo agora. São 3 tipos de cristão: o soldado, o atleta e o lavrador. Nós estamos agora no atleta, Ney. O atleta de Cristo, ele tem que estar focado. O atleta de Cristo tem que ter uma meta. E no decorrer, no verso 26, põe o verso 26.
Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Tu tá vendo o bom atleta de Cristo? Não tá correndo por correr. Tu pode ver, na São Silvestre, existe os coelhos, os caras que já... Aí os caras vêem pelo número, falam, pô, quem é esse cara? Pô, não é atleta de ponta, mano. O cara tá a milhão, o cara tá correndo. Saiu a milhão. Aí rei Salomão diz assim, o melhor não é o começo. O melhor de todas as coisas, Tonho, é o final. Os atletas vivem de ponta, os caras que têm índice mundial, os controlam tudo no tempo. É 20 km, uma mini maratona, 20 quilômetros. Ele sabe cada quilômetro no relógio. Se ele está dentro, se ele vai quebrar o recorde. Olha aqui, Paulo diz, pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Eu não estou correndo por correr. Ei, você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo para nós? Nós começamos uma corrida espiritual. Não podemos correr de qualquer maneira, Joana. Não podemos... Tu está fazendo o quê? Estou correndo. Mas o quê? Não sei. Está todo mundo correndo, eu estou correndo. Não, irmãos. Tu tem que estar focado. Até onde tu quer chegar? Até onde tu quer ir? Nós estamos falando do atleta agora. O atleta, ele se abstém de tudo. Ele se abstém, ele tem domínio próprio. Eu tenho que dormir cedo, não posso comer qualquer coisa. Eu tenho um foco, eu preciso ganhar a medalha ou troféu número 1. Eu preciso subir no pódio, eu preciso ocupar o número 1. Meu irmão, todos começam, mas nem todos chegam. Porque não soubemos correr. Corremos de qualquer maneira. Pode ver, tem crente que está a milhão. Meu irmão, calma. Não, porque eu preciso, não. Cadê o irmão? Não aguentou. As dificuldades, as lutas, as adversidades. Ih, irmão, passou um negocinho aí. Falaram um negocinho dele, se entristeceu, foi embora. Por quê? Por quê? Correu de qualquer forma. Correu de qualquer jeito. Meu irmão, não basta você correr na frente. Você tem que estar focado para você chegar. Você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo? Porque tem pessoas que correm de qualquer jeito, ó. E ele diz assim combato, não como batendo no ar. Eu posso fazer coisa de qualquer jeito. Não, eu estou fazendo. O importante é fazer. Não, irmãos, não podemos perder o foco. Teve um corredor brasileiro, eu não sei que competição foi, que apareceu, não sei se foi a maratona, não sei se foi a São Silvestre. Uma corrida, foi, eu acho que é uma maratona, né, Zé? Lembra disso? Você é atleta, Zé, me ajuda. Eu acho que é... Isso. Olimpíada. Meu, ele estava focado, Ney. Vivi, estava focado. Olha o outro atleta lá. Fala comigo, corredor. O cara estava focado, Dani. Já estava vendo a faixa lá, ó, final. Consegui. Meu Deus, o meu objetivo foi alcançar. Vou chegar. Vou ser o número 1. De repente, não sei de onde veio aquele endemoniado e agarrou o cara. Agarrou ele. Nisso, o que era segundo ficou em primeiro. O que era terceiro ficou em segundo. E ele que era primeiro, não sei se ele chegou em terceiro ou sei lá que colocação. Perdeu. Era inesperável aquilo ali. E às vezes, nós estamos nessa corrida. Vai acontecer coisas na nossa vida para nos fazer desistir.
Para nos fazer aqui, ó, tô fora. Não vou carregar mais a arca não. É louco. Para nos desistir. Mas nós temos que estar focados. Paulo, ele fala nessa carta aos Coríntios que o atleta, ele se abstém de tudo, ele tem domínio próprio. Ele sabe que tem que treinar, ele sabe que tem que estudar, sabe que tem um horário, ele tem que ter um devocional, ele tem que ser disciplinado. O bom atleta, porque ele quer chegar a ganhar uma coroa incorruptível. Esse é o nosso foco. Meu irmão, vai acontecer cenas para nos entristecer, para nós abandonarmos a corrida. E o bom atleta é esse. E o verso 27. Antes subjugo o meu corpo e a reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser, em alguma maneira, ficar reprovado. Irmãos, olha a disciplina do atleta. Olha o que ele está dizendo. Eu me subjugo o meu corpo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais as minhas vontades, não é mais os meus prazeres, não é mais os meus sonhos. Existe um louvor aqui, e quando o pessoal louva, tem uma frase, é frase, João, trecho, como que fala? Melodia, olha, tá vendo? Quem sabe melodia, eu não canto. Abro mão dos meus. Olha o que o atleta está cantando. Antes subjugo o meu corpo, a minha vida. Abro mão dos meus sonhos. Meu irmão, abro mão dos meus projetos. Abro mão das minhas vontades. Olha o que ele diz. Eu me subjugo o meu corpo, a minha vida, em prol de te servir. Meu irmão, é muito sério isso. Porque quando eu louvo isso ao Senhor, eu estou verbalizando. É tudo o que Deus quer. Senhor, sabe o que tu está dizendo quando você canta essa melodia? Tu está dizendo, Senhor, não vivo mais eu. Cristo vive em mim. A minha vida agora é tua. Eu me desvazio de mim. Preenche a minha vida, entra na minha vida. Mas aí quando o calo aperta, não, eu só estava cantando porque o louvor. Não, irmão, você está louvando ao Senhor, você está verbalizando ao Senhor, você está dizendo ao Senhor. Então o atleta, ele tem que estar posicionado, ele está focado, porque o objetivo do atleta é ganhar a coroa corruptível, não, a incorruptível. Porque o atleta, ele se subjuga seu corpo, ele tem domínio próprio, treina 8, 10, 12 horas por dia, o atleta de ponta, tem que treinar todo dia, o índice olímpico, o índice mundial, quebra de recorde, tem a sua vaidade, para um troféu que amanhã vai quebrar, vai enferrujar. O rei do futebol não ganhou? Como que é o nome da taça lá da Copa lá? Me ajuda aí, ó. Olha, Júlio. E não roubaram, Santana? Roubaram. Derreteram. Para você ver. Mas a nossa coroa, a palavra também diz: ei, toma cuidado, para que ninguém roube a tua coroa. Porque não é a coroa qualquer.
É uma coroa incorruptível. E tu vai receber do Senhor. É o Senhor que vai te dar. Quando tu chegar no final lá, Ele vai dizer: olha, bom servo, servo fiel, entra para a vida eterna. Olha a tua coroa. Olha, valeu a pena. Valeu a pena você se subjugar o teu corpo. Valeu a pena tu me servir. Valeu a pena tu sofrer como um bom soldado. Reconheço as tuas obras. Tenho visto as tuas lágrimas. Tenho visto as tuas perseveranças. Vem, servo fiel. Vem, serva fiel. Entra para o gozo eterno. Quando aquele grande dia chegar, valeu a pena, amados. Valeu a pena. Porque você não pode perder o foco. Vai acontecer cenas. Vai acontecer cenas. Vai acontecer coisas que vai nos tirar do foco. É Vanderlei, como é o nome do atleta lá? Pô, eu quero falar o nome do atleta. Hã? Amarildo? Obrigado, 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 obrigado. Vanderlei Cordeiro. Olha, Cordeiro. Sacrificar o Cordeiro. E para você ver, na história de todos os atletas, se eu estiver errado, Santana, me corrige. Ele foi o segundo atleta na história de todos os atletas receber uma medalha, como se fosse de honra ou mérito, a mais importante na vida do atleta. Aqueles que são humilhados serão exaltados. Aonde houve a desonra, haverá a dupla honra. A glória da primeira casa a glória da segunda casa será maior do que a... Tu tá entendendo, Ney? Tá entendendo? Vale a pena nós pagarmos um preço. Porque tem alguns torcedores que vão dizer: você está ganhando o que com isso? Tu vai para a igreja todo dia, está mudando o quê? Ei! Eu sei que o meu Redentor é vivo. Eu não posso perder o foco. Ninguém queria restaurar o muro de Jerusalém. Ninguém. Ninguém. De repente, um copeiro lavando a louça do rei. Como está a nossa terra? Como está a nossa cidade? Como está o reino? Tudo destruído. Aquilo entristeceu o coração de Neemias. Eu preciso restaurar. Eu preciso trazer aquilo que me traz a lembrança, aquilo que me traz a esperança. Eu não posso perder o foco do reino. Eu preciso continuar. Está difícil, mas o Senhor é comigo. Eu preciso continuar. E Deus deu estratégia para Neemias. Precisa de carta? O rei fez a carta. Precisa de tempo? O rei deu tempo. Precisa de dinheiro? O rei deu dinheiro. E foi Neemias restaurar o muro. O muro quase tudo bonitinho, pronto. O inimigo furioso manda 2. Será que aparece na nossa vida, na nossa jornada, na nossa corrida? Será que tem aparecido já na tua vida, ou já apareceu? Sambalate e Tobias? Não vai a lugar nenhum. Não vai mudar nada. Não tem mudado nada.
Isso aí é fogo de palha. Quantos? Você vai morrer no deserto. Ele não desistia. Aí os caras foram lá. Neemias, uma carta do rei aí, ó, te convidando para uma festa. Há um esquema especial. Desce daí, cara, larga isso aí, pô. Tu não tá vendo que tu tá sozinho? Só tu tá fazendo. Tu vai ganhar o que com isso? Não tá mudando nada, não vai mudar nada. É tudo que o diabo quer que nós paramos, irmão. O que o diabo mais quer é que você pare. O diabo está preocupado, não é que você saia da igreja. O diabo está preocupado de tirar tudo da presença de Deus. O diabo não está preocupado se tu vem ou não vem para a igreja. O diabo está preocupado que você pare de carregar a arca. A arca é a glória. Ele vai fazer de tudo para você desistir, largar a arca. Não larga a arca. A arca é a presença de Deus. A arca é a glória de Deus. A arca é a unção de Deus, é a própria vida de Deus. Tu não carrega qualquer um, tu carrega Deus. Aí sabe o que Neemias falou para aqueles homens? Como lá está em Timóteo 4,7. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo que ele fugirá de vós. Neemias estava lá no andaime, lá em cima. Vamos, Neemias, desce daí, cara. Vamos lá, vai ter uma festa, depois tu continua. Vai aparecer qualquer coisa para tu parar. Aí Neemias falou assim: olha, eu não posso parar. Porque eu não estou fazendo algo qualquer. Eu estou fazendo algo para Deus. E eu não posso parar. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo a todos nós. Você que entrou aqui pensando em parar, não para. Porque você está fazendo algo qualquer? Não. Está fazendo para o homem? Não. Está fazendo algo, qualquer coisa? Não. Você está fazendo para Deus. Não pare. Amém? Glória a Deus. Ministério do Louvor. Se eu soubesse cantar, Zé, eu ia meter uma na agulha agora, que a guitarra ia cantar, o baixo ia chorar, e a bateria ia gritar. Mas como eu não sei, aí, ó, os caras já vêm. Tenta, vamos tentar. Tem uma na agulha aí? Ah, se eu soubesse. Havia um homenzinho torto, andava, tudo era torto, mano. Era ou não era? Tudo era torto. Mas quando ele encontrou Jesus, aí sim, mano. Foi pregado aqui, árvore de acácia, árvore bruta e torta. Mas na mão do Senhor